Casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre o ataque agora. A gente já falou hoje sobre as pontas, já falou sobre o time titular, mas eu acho que esse personagem ele tá merecendo um vídeo exclusivo ali sobre ele, um vídeo que eu acho que a gente pode elucidar muito sobre essa disputa que tá acontecendo nesse início de segunda divisão, que é uma boa disputa, tá? Eu acho que é uma disputa que vem entregando mais do que eu esperava. O Alan já fez seus golzinhos, o Renan já fez seus golzinhos. Se você pegar os dois, já são quase 10 gols na temporada, não é muito, mas acho que é um número relevante para jogadores que também têm um baixo número de partidas pelo Atlético. Mas eu acho que tá na hora da gente ter uma mudança no comando de ataque do Atlético. Eu já tô falando isso em alguns jogos e eu vou insistir. Eu acho que o Alan ele faz um papel excelente no Atlético. Eu não tenho uma vírgula para falar do Allan Kardec. O Allan Kardec é um jogador que chega depois de 3 temporadas jogando pouquíssimo pelo Galo e consegue já dar uma resposta imediata, querendo ou não, pelo Atlético. Só que, porém, todavia, entretanto, a gente está falando de um jogador que tem algumas limitações físicas muito claras. A gente está falando de um jogador que não consegue mais atacar a profundidade, não consegue se movimentar tanto. No jogo contra o Novo Horizontino, em muitos momentos o Alan tentou sair da referência para abrir espaço, ele foi facilmente anulado. Um jogador que não consegue tanto pressionar, que é uma das principais bases desse jogo do técnico Maurício Barbieri. Então eu vejo o Alan sendo uma peça, não vou falar mais útil, mas sendo uma peça que encaixa mais num contexto onde ele entra ali ao longo do segundo tempo para gerar mais volume ofensivo, para dar uma preenchida maior na área, tá? Do que um jogador que começa o jogo. E olha que ele já entregou seus golzinhos, volto a dizer. Entregou gol contra o CRB no começo da partida, entregou gol contra o Criciúma no começo da partida. Só que eu acho que a gente precisa pelo menos pagar pra ver o Renan Peixoto, cara. A gente precisa pelo menos entender qual seria a resposta do Renan Peixoto começando o jogo como titular, sabe? Porque às vezes não dá a resposta que a gente imagina e é isso, acontece. Pode acontecer, pô, sem dúvida alguma, assim. Um jogador que, pô, a gente imagina que daria um retorno X, acaba dando um retorno bem menor. Mas se você pensar em característica, o Renan, vamos lá, é um jogador que pressiona melhor. E hoje a gente sabe que pro jogo do Barbieri, essa capacidade de pressionar é muito, 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 muito importante. Então você já tem um ponto ali a favor do Renan. 2, você fala de um jogador que tem mais mobilidade. E assim, o Atlético não é um time hoje que prioriza o posicional. A realidade é essa. Não é um time que prioriza o posicional. É um time que joga mais em transição. Então, os gols que o Renan vem fazendo não são à toa nesse sentido de ter um atacante que preenche bem a área, óbvio, mas um atacante que se mexe mais, um atacante que tá preparado ali para quando a bola chegar, um atacante que tá preparado para sustentar a bola, para esperar o time transicionar, sabe? Fisicamente mais capaz de disputar, fisicamente mais capaz de se impor contra os zagueiros. Então isso acaba contando muito a favor do Renan Peixoto. Você tem um atacante ali mais enérgico. Você tem um atacante de mais disputa. Você tem um atacante de mais competitividade. Porque se você for botar na ponta do lápis, gol por gol, os dois estão entregando. Se você for botar na ponta do lápis, gol por gol, os dois estão fazendo a sua parte. E que bom, estão fazendo a sua parte muito bem. Agora a gente precisa entender essas nuances. Pro Atlético tentar ser um time mais equilibrado o mais rápido possível. Pro Atlético tentar ser um time mais equilibrado pra ontem. Acho que, assim, essa parte defensiva começa lá no ataque, não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, pensando até no próprio Zapelli, que é o nosso ponto mais criativo. Você poder esticar essa bola em profundidade para o atacante romper as costas da defesa e finalizar, pô, é algo muito interessante. Você tem um atacante que acompanha bem as jogadas. Então, assim, para um time que valoriza, prioriza, dá protagonismo tão grande para os pontas, Isaac, Tevez, porra, o Lucherando, o Velasco,
acompanhar as jogadas que eles finalizam pra ele estar ali, às vezes pra dar aquele confere final. Assim, o Renan é um jogador bem underdog, né? O Renan é um jogador que talvez não seja mais pedido pelo torcedor do Atlético pelo simples fato de ter vindo da Portuguesa ou ter disputado a segunda divisão austríaca. Eu acho que isso pode contar muito contra o Renan Peixoto. Mas desde que ele chegou, a resposta está sendo muito clara. Desde que ele chegou, ele está ajudando e ajudando bastante. É importante dizer, se o Renan Peixoto não tá ali, a gente tem pelo menos 2 vitórias a menos. Só para vocês terem noção de tudo que o Renan vem conseguindo impactar nesse começo de jornada. Então, assim, um atacante que eu acho que foi mais um acerto do scout. O scout não procurou pelo nome, o scout procurou pelas características que o Renan poderia nos ajudar. E, bicho, não tem mistério, tá nos ajudando. Tá nos ajudando, tá nos entregando, tá nos fortalecendo. Então, assim, vamos pra cima nesse aspecto de, pô, já que é um cara que chegou com tanta fome, vamos potencializar esse cara. Já que é um cara que chegou com tanta fome, vamos fazer com que o time crie oportunidade pra esse cara se sentir mais à vontade ainda. Porque é óbvio que tem um lado individual que a gente tá falando, de pressionar, de, pô, atacar espaço, de acompanhar bem as jogadas. Mas talvez o centroavante seja a posição que o time mais precise de alternativas ali pra fazer a bola chegar a ele numa condição de finalizar. Sabe? Então, assim, eu. Eu gosto muito do Renan, cara. Antes dele chegar, eu já. Antes dele chegar, eu já era bem a favor do Renan, assim. Eu já era bem. Eu já gostava bem, assim, do Renan como uma alternativa mais jovem pro ataque, né? No final das contas é essa. E ano passado a gente viveu um caso de um atacante que era o oposto, né? Que era o Mastriani, que podia ter até um pouquinho mais de qualidade, mas era o famoso jogador meio mortão, assim, né? Era o famoso jogador meio difícil de você até ler o Mastriani, porque era um cara meio complicado, assim, pouquíssimo competitivo. E agora você já tem um jogador com um perfil completamente diferente. Dá até pra fazer uma comparação com outro atacante que defendeu bem o Atlético nas últimas temporadas, que foi o Renato Kaiser. Comparação Renan Peixoto e Renato Kaiser, ela é muito possível, assim, de ser feita. Atacantes, porra, que vivem o jogo, né? Atacantes que estão ali pra construir cenários a partir dessa capacidade competitiva altíssima. Altíssima, altíssima. Então, assim, por mim, titular. Não sei por vocês. Mas por mim, o nosso atacante underdog merece ser titular sim. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Valeu!